A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: o começo da vida no mundo primitivo. Existe Vamos a ouvir? nossa intenção no desenvolvimento das ideias, de estabelecermos uma integração entre as partes, entre os aspectos até agora estudados, a partir dos primórdios dos tempos e que já foram ventilados mais ou menos até o momento presente. Então, para que surgisse a vida no planeta Terra, era necessário que as condições favoráveis para a vida pudessem aparecer, deveriam aparecer antes. E, portanto, então, prosseguindo agora, é necessário que digamos que esses estromatólitos são as provas evidentes dos fenômenos fotossintetizantes que aconteceram no oceano primitivo, porque os estromatólitos, são os portadores de algas cianofícias. E quando estas algas cianofícias realizam o fenômeno de fotossíntese, utilizando a energia procedente do Sol, acontece neste fenômeno fotossintetizante, além da formação das substâncias orgânicas necessárias às algas, também a produção de oxigênio. A fotossíntese é mais complicada do que a exposição que aqui apresentamos. No entanto, a nível de 7ª série e até o 2º grau existem estudos mais aprofundados e que poderão as pessoas recordarem-se da sua passagem na sua vida escolar, porque possivelmente elas entendem tudo a respeito da fotossíntese. Mas o propósito agora é dizer que o oxigênio primitivo, produzido pelas algas fotossintetizantes, elas enriqueceram as águas oceânicas de oxigênio até o grau de saturação. A partir deste momento em que a água já estava repleta de oxigênio, este gás, porque prosseguiu sendo produzido, começou a exalar-se das águas, começou a ocupar o espaço atmosférico. E assim, então, as condições que tinham a atmosfera primitiva inóspitas para a vida, começou a ser substituída por oxigênio. Ao longo do tempo, também por gás hidrogênio. E assim sucessivamente se foi formando a nossa atmosfera que conhecemos até os dias atuais, onde cerca de 21% é a presença da quantidade de oxigênio na formação do nosso ar atmosférico. Em relação ao gás carbônico, pode-se dizer que é uma pequena percentagem de gás carbônico está perfazendo o nosso ar atmosférico. Mas no momento em que estas condições aconteceram, na Terra primitiva, de substituição desses gases que eram inóspitos para a vida, que era o metano, o gás metano, o gás amônia, o gás NH3, o gás nitrogênio, tudo isso aí precisou adquirir as condições em termos de transformação para que pudesse surgir as outras formas de vida no ar atmosférico. Nós estamos analisando e deixamos muitas lacunas
nas observações que estamos fazendo, porque não existiria outra forma de atitude expositiva que adotamos, porque senão nós iríamos tratar de uma ciência e elas são incomensuráveis na sua extensão. Mas dá para percebermos que precisou transcorrer muito tempo até que o oceano primitivo, que formava a Pantalassa, adquirisse as condições para que, dentro dos termos que tanto a ciência entende como também a doutrina espírita interpreta, pudesse surgir as primeiras formas de seres vivos, e nós já nos referimos às bactérias e às algas cianofícias. Mas outros seres vivos começaram a surgir, como por exemplo uma quantidade enorme de algas que ainda hoje são presentes nas nossas águas oceânicas e que precisam existir para continuarem produzindo o precioso oxigênio imprescindível para a vida. Porque, fazendo uma análise em termos de presente, sabemos que a poluição dos mares está acarretando a destruição das algas. Só que aquilo que o homem não sabe é que 2/3 do oxigênio produzidos pela Terra é feito a partir da atividade fotossintetizante dessas algas que nós chamamos de fitoplânctons oceânicos. E, na verdade, então, o mundo de terra firme em termos vegetais, os vegetais de terra firme não são os mais expressivos na produção do oxigênio para a sobrevivência da humanidade. E percebam as sujeiras, as imundícias que na atualidade são lançadas nos mares, os vazamentos por causa da invigilância tecnológica, que lança no mar, às vezes, milhões de toneladas de petróleo. E assim por diante. Mas isso aqui já pertence ao ramo da ecologia. Só uma coisa nós dizemos como justificativa para essas considerações. No dia em que não houvesse o percentual adequado de oxigênio na Terra, o homem não teria mais condições para sobreviver. Ou ficaria fragilizado e teria invadido o seu organismo pelos agentes causadores das moléstias por causa da insuficiência respiratória a nível de tecidos, dos quais nós tanto necessitamos desse precioso gás para que nossos tecidos possam respirar. Então vejam, meus irmãos, que nós estamos procurando analisar globalmente, mas nestas análises é preciso que digamos, ou melhor, formulemos aqui os nossos agradecimentos a um personagem que nasceu em 1769 e passou para o outro lado no ano de 1832. E nos referimos a Georges Cuvier, paleontólogo e zoólogo francês, que elevou a ciência paleontológica e afirmou que somente a partir de um osso era o suficiente para que pudessem determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e, inclusive, a possibilidade, ele disse, que existia de reconstrução do esqueleto inteiro daquele animal, só a partir de uma peça óssea, muitas vezes petrificada e encontrada. Ainda hoje, nos dias atuais, são encontradas. Percebam, pois, para fazermos as afirmativas relacionadas com a criação divina, do planeta Terra, do céu, dos pássaros e das outras formas de vida, como no primeiro e segundo dia,
o primeiro dia, a gente pode entender que não tem como aceitarmos esta interpretação, embora existam pessoas bem intencionadas que ainda aceitam essas verdades, que na verdade são fatos completamente equivocados. Serviram no passado para que pudéssemos entender que Deus criou a vida, mas na atualidade é necessário que tenhamos uma interpretação embasada cientificamente na grande verdade universal, que é a dinâmica por intermédio da qual a divina providência, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, formou a terra e formou a vida também, porque a Ele tudo deveremos atribuir. A partir de então, nós prosseguiremos na próxima gravação. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.